14. Ah, é a terra da promessa? Sim. Se Números 14, não é a terra da promessa. São os espias? Sim. Aqueles caras que murmuraram? Sim. Aqueles dois que resolveram não crer? Sim. É deles. Existem fases na nossa vida que nós somos Josué e Calebe para tudo. Existem fases na nossa vida que nós somos aqueles 10, que desanimou o povo de Israel, desanimou a turma toda e ainda trouxe a ira de Deus sobre o povo, sobre a cabeça deles. Eles eram representantes e trouxeram toda essa miséria. E o pior de tudo, amados, perderam a bênção, porque aquele dia foi um dia fatal para eles. Nós vamos ler um trechinho da palavra de Deus, amém? Para a gente aprender na palavra do Senhor, aleluia. Capítulo, eu falei 14, né? Capítulo 13, versículo 25, tá? Nós vamos ler o 14 também, mas é complemento. Ao cabo de 40 dias, voltaram os espias à terra. Caminharam, vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, na região de Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, cidades muito fortes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os reteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, estes são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos diante dos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, para nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, e não nos seria melhor então voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros: levantemos um capitão, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, Calebe, filho de Jefoné. Dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, portanto, como pão os poderemos devorar, porque retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Louvado seja Deus. Essa leitura é conhecida, o trecho, não é? A passagem é bastante conhecida, mas eu quero que você atente também para alguns detalhes, não é, que são também conhecidos, mas vamos despertá-los, não é? Vamos colocá-los mais à luz diante de nós, diante dos nossos olhos, nossos ouvidos, nosso espírito, para que nós possamos enxergar através da palavra de Deus. Existem duas formas de você enxergar. Você pode enxergar, não é, fisicamente, como é aquilo que nós estamos vendo. Você pode enxergar através da palavra de Deus, não é? Ou seja, você está vendo como Deus vê, e você pode enxergar também através dos olhos do diabo, do adversário, não é? Da forma que ele vê. Não é? E aí você vai também entender, não é? Como
ele está entendendo a situação. Lembre-se de Eva, não é? Depois que Eva dialogou com a serpente, ela passou a enxergar, a pensar e a agir como a serpente. Então a Bíblia nos fala assim, ó, vede de quem sois os espíritos, espírito humano, espírito de Deus ou espírito do diabo. Então você precisa saber, não é, lidar com essas três formas espirituais. Às vezes nós conversamos de uma forma natural e às vezes nós conversamos de uma forma espiritual. Algumas vezes podemos até estarmos aí potencializados por uma sugestão maligna. Em vez de nós ajudarmos a pessoa, nós acabamos atrapalhando. Em vez de nós aconselharmos, não é, uma pessoa para o bem, nós aconselhamos ela para o mal. Em vez de nós aconselharmos uma pessoa que está falando mal de alguém, não é, que ela não deve proceder assim, nós assessoramos ela, nos agregamos a ela. Não é? Então não estamos falando pelo Espírito de Deus. Talvez pelo espírito humano, mas está bem sugestionado aí, não é, pelo lado de Satanás, que ele é o adversário. Ele é da intriga, não é? Ele é da confusão, ele é por esse lado aí. Porém, o lado do Espírito de Deus é gozo, paz e alegria. É um diferencial. Amém? Bom, aconteceu o quê? Esses homens foram espiar a terra e todos nós sabemos que eles eram representantes das tribos. Deus falou assim, ó, escolhe, né, entre os príncipes, escolhe pessoas entre os principais lá, que eles possam representar a sua tribo, que eles vão, espiar a terra, voltem e tragam um relatório daquilo. Agora, amados, por que será que Deus fez isso? Deus já sabia de todas as coisas, como era lá? Sim. Eles não sabiam. E quando você não sabe de alguma coisa e você fica sabendo, você certamente tem uma reação. E quando é uma luta, quando é um problema, quando é uma dificuldade, você tem uma reação. Quando é uma alegria, uma boa notícia, você também tem uma forma de reação. Então nós, diante das situações, nós temos reações. E muitas vezes, diante das dificuldades, a nossa reação ela é de incredulidade. A nossa reação é de indignação. A nossa reação é de completa insatisfação. E às vezes até de ira. Por quê? Porque aquilo não deu certo, puxa vida. Eu estava confiando naquilo, estava esperando aquilo, estava até dependendo daquilo e não deu certo. E logicamente que não é, entra um pouquinho de ira no coração e nós vamos procurar os culpados. E é o culpado isso, por causa daquilo, fulano tal, ciclano, beltrano tal. E essas coisas assim é muito comum, não é? Não darem certo, estourar tudo dentro de casa. Aí o culpado ou é a mulher, ou se a situação da mulher, o culpado é o marido. Não é? É porque você também não ajuda, é porque você não faz isso, é porque você não está nem aí, e aquela coisa toda tal. E só que o problema ele continua, não é? Não se resolveu o problema. Se procurou culpados, não é? Ou se culpou alguém, e às vezes também a responsabilidade é nossa. Não é? Mas enquanto procuramos culpados, não resolveremos os problemas. Bom, esses vieram os 12, e vejam bem o que acontece. Porque Deus mandou para que eles pudessem saber o que eles queriam. Deus te dá uma bênção, Deus nos dá uma promessa, o Senhor é por nós, e muitas vezes as coisas elas não caminham como nós esperamos que caminhassem, elas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. Então, sabe, pode ter um resultado negativo e ruim, por causa da nossa reação. E às vezes Deus está nos provando, está experimentando os nossos corações, para ver também a nossa reação. Então a Bíblia fala, bem-aventurado, não é? É o homem cujo pecado Deus não lhe imputa. Aí bem-aventurado, nós também somos que aprovado, bem-aventurado é o varão que é aprovado quando provado. Ou seja, quando provado, ele é aprovado. Então, as situações da nossa vida, nós temos que entender assim, ó, voltarmos a nossa fé para Deus, voltar o nosso coração e o nosso entendimento para Deus, e entender, não aconteceu, não significa que não acontecerá, continue crendo, continue esperando. E existem situações na nossa vida que elas vão ao extremo, e a Bíblia também nos mostra isso daí. A Bíblia nos mostra uma situação de extremo, usando um homem chamado Lázaro, envolvendo uma família.
suas duas irmãs, Marta, Maria, e todos os agregados ali da família. Deus usou uma situação e permitiu que isso se fosse ao extremo, a ponto, do defunto já estar enterrado há 4 dias, daquela situação, e esse acontecimento. E Deus foi lá e resolveu a situação. Então, se não aconteceu, não significa que não acontecerá. Meu irmão está morto. Se o senhor estivesse aqui, não tinha morrido. Não significa nada para Deus. Significa para nós. Mas para Deus não. Teu irmão há de ressuscitar. Vem a outra irmã, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não tinha dito que se você creres verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei, Senhor. Eu sei, Ele vai ressuscitar, mas é na ressurreição dos últimos dias. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Onde Ele está? Ele está aqui, mas Senhor, é de 4 dias. Então, as dificuldades, aquilo que estava na alma daquelas duas irmãs. Mas era uma realidade, era a razão delas. Mas o Senhor, através dessa família, estava nos mostrando algo. A Bíblia ela foi escrita para a nossa edificação. Então, aqueles que tiveram o privilégio de fazerem parte da história da Bíblia, como aquela mulher que jogou aquele nardo precioso sobre Jesus, e ele falou, aonde esse evangelho for pregado, isso vai ser dito, isso vai ser testemunhado, isso vai ser falado, a atitude dessa mulher vai ser conhecida, aonde esse evangelho entrar, vai entrar a situação. Então, algo miraculoso, maravilhoso, então, para a nossa edificação. Então, aqueles que passaram pelo tempo de Jesus, pelo tempo de Deus, e constam na palavra de Deus. Esses são as figuras, os símbolos, são os representantes da nossa situação, e esses são os que vão nos ensinar, e nós vamos aprender com eles, aprender a perseverança, aprender a fé, e aprendermos também como Deus fez, como Deus agiu, em certas ocasiões e situações. Mas, amados, esses 12, eles foram escolhidos, e foram para lá, ficaram os 40 dias, e voltaram. E quando eles voltaram, a Bíblia nos diz assim que toda a congregação, ela estava reunida. Toda a congregação, ela estava reunida. Diz assim, olha, versículo 26. Caminharam, vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e lhes mostraram o fruto da terra. Então, amados, nós temos aí duas opiniões. A opinião da razão, a opinião daquilo que o olho viu, a opinião daquilo que o ouvido ouviu, a opinião daquilo que está no coração, que é justamente a narração que eles fizeram. Os heteus, jebuseus, eles habitam na região do Neguebe, os outros no pé da montanha, os outros lá na borda do mar. É uma terra violenta, uma terra agressiva. Os caras lá, eles se mordem até hoje, não pararam ainda de dar dentada uns nos outros lá, mas tá aí, então eles vão defender aquilo com as unhas e os dentes. E vimos mais coisas. Nós vimos homens guerreiros, nós vimos homens de grande estatura, e não somente os homens de grande estatura, nós vimos homens maiores do que os que já eram de grande estatura. Nós vimos os enaquins, os gigantes, homens acima, dos 2,5 metros, 2,20, 2,40, por aí, homens de quase 3 metros de altura. Esse, nós vimos lá também, está cheio disso lá. Isso é o que os olhos viram, isso é a razão, isso é a verdade. Só que eu quero que vocês observem que é uma verdade, mas que contaminou a alma. É uma verdade que roubou a fé. É uma verdade, sabe, que tirou a esperança. É uma verdade que, vejam bem, passaram, eles estão ali, junto ao Jordão, da margem oposta,
atravessa o Jordão, anda alguns quilômetros, já chegaram em Jericó. É a terra de Canaã. Depois do Jordão, são os termos de Canaã. É ali que está a bênção, a prosperidade, o tão desejado leite e mel, né? As doçuras, delícias. Esse povo, amados, ele estava atravessando o deserto. Nós não estamos aqui, nós não estamos nos 40 anos, nós estamos em alguns anos, 4 anos, 3 anos. Eles já estão lá na divisa, já estão pertinho, é só atravessar o Jordão. Mas a incredulidade vai dar a eles cerca de 35 a 36 anos mais. E vai trazer a eles a morte. E o que a Bíblia nos ensina com isso? Nos ensina assim, olha, que como cristãos e servos de Deus, Deus espera de nós que nós creiamos no seu poder. Deus espera de nós que em tudo nós venhamos a lhe dar graças. É difícil? É difícil. É muito difícil. Mas a Bíblia também diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a minha força. Amém? Então, queridos, não é fácil a situação, não. Mas é o que Deus espera de mim e de você. É o que Deus espera diante das nossas lutas, diante do impossível, diante das nossas derrotas. Deus espera que eu e você creiamos no poder dele. Mas que poder é esse? Que a minha vida está arrebentada? Gideão diz para Deus: meu Senhor, eu já ouvi tanta coisa a teu respeito, mas e aí? E isso agora? E essa luta agora, essa perseguição, essa miséria, essa fome, esse medo, esse pavor, esse terror, essa fragilidade e humilhação diante do inimigo? Qual é a razão do Deus do céu ser o nosso Deus? Qual é a razão da libertação do Egito? Qual é a razão da vitória no deserto? Qual é a razão de vencermos todos os povos dessa terra, mas agora estamos subjugados? Deus espera que o seu povo confie nele. Jesus Cristo espera que você confie nele. Amém? Jó usou uma expressão interessante. Os amigos de Jó começaram a arrebentar com ele, porque o tradicionalismo religioso, tudo é pecado e tudo é consequência de pecado. E a luta de Jó, amados, ela vem provida de um testemunho divino. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Você quer uma qualidade, uma qualificação melhor que essa? E outra assim, olha, quem qualificou? Quem o qualificou dessa forma? E a baita da luta que ele está enfrentando, Deus permite que ele enfrente, e os amigos dele não entendem. Então aí ficam cobrando raízes de pecado, ficam cobrando situações e mais situações. E um deles chega a dizer, fala: Jó, quem planta desgraça e destruição, isso aí lança raízes e os seus frutos são destruidores. Você está nessa situação, cara, você precisa rever aí o seu relacionamento com Deus, porque aos nossos olhos você já era. E o diabo tentando ele, a mulher desesperada, aquela incrédula, aquela isso, aquela aquilo. Não, aquela mulher que perdeu, além dos bens materiais, perdeu os filhos. Um dia só, ficou sem nenhum filho. Num só dia, ela ficou na miséria. E num só dia, o seu marido estava apodrecendo de doente. Se realmente ela não era uma pessoa firme na fé,
A reação dela foi uma reação normal. Amaldiçoa teu Deus e morre, porque já era, tio. Você não rende mais nada aqui nessa terra. E Jó disse aos seus amigos também: ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Aleluia. Hoje, para se crer em Deus, precisa se ter e ser. Não é mais a razão daquilo que Deus é, daquilo que Deus dá e daquilo que Deus faz. Deus espera da Igreja de Cristo uma atitude verdadeira, uma atitude real de fé. Esses homens, diante de toda a congregação, começaram com palavras desanimadoras. Quando Caleb e Josué eles perceberam isso, ele falou: é melhor vocês ficarem quietos. Se vocês trazem fruto, se a terra é boa, se a terra manda leite e mel, por que nós não vamos lutar por aquilo que é bom? Por que nós não vamos lutar por aquilo que Deus falou, que é algo que preparou para nós? Antigamente se lutava pela força, pela espada. Hoje é pela fé. Hoje é crendo, é acreditando que as coisas vão mudar, que as coisas vão dar certo. Mesmo que o inimigo seja mais forte e mais poderoso. Hoje é continuar acreditando que Deus tem a solução para essa dívida, ainda que essa dívida seja grande e você não tenha grana para pagar. Ah, então quer dizer que é assim? Posso fazer dívida que Deus paga? Não é assim. Eu estou dizendo para você que existem situações na nossa vida e as fatalidades acontecem e chega uma hora que verdadeiramente a gente não tem mais como resolver aquela situação, mas meu Deus pode resolver. Ele pode resolver. Aleluia. Ele é poderoso, amados. Ele é poderoso. Caminha à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. Amém? Louvado seja Deus. Josué e Caleb chamam a atenção do povo assim, olha. Versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você está colocando aqui para mim? Tá, né? O 30, né? Olha lá. Vamos subir, vamos subir animosamente. Não é subir covardemente. Não é amedrontados. Não é com aquele estado de comiseração, de que não vai dar certo. Ai meu Deus, eu vou fazer, mas não vai dar certo. Já viu uma pessoa, ela pega uma tomadinha e ela vai ligar, né? Ela pega a tomada marcha, ela vai ligar na parede. Você fala assim, ó, cuidado que dá choque. Ah, eu não vou ligar isso. É só para tomar cuidado, porque energia elétrica dá choque. Rede elétrica dá choque, é para tomar cuidado. Não é o fato de você ligar. Aleluia. Não é o fato de você ligar que você vai tomar choque. É a falta de cuidado. Não é assim? Aí a pessoa, ela já não vai mais com aquela segurança. Ela vai pôr longe. Por quê? Se vai dar choque, vai começar lá na mão. Não adianta ela ficar longe. O choque está lá. Você pega aquelas casas que tem antena de televisão, quando começa a chover e trovoar, o que o pessoal faz? Desliga, né? Não desliga? Tira tudo da tomada? Tira tudo da tomada. Pois é. E tem um negócio, parece um chifre lá em cima da casa, que chama antena. E o cabinho dela continua ligado na TV. E o lugar mais próximo entre a terra e a descarga elétrica é aquela antena. Adianta tirar da tomada? Olha lá. Fica lá. Então, às vezes, nós fazemos prevenções de cabeça. E aí o camarada fala, cuidado com o choque. Então ele começa...
porque ele pensa, porque ele está com medo. Meu irmão, se as coisas espirituais na tua vida forem desse jeito, você não vai chegar a lugar nenhum. Não, aliás, você vai chegar sim, mas vai demorar muito. Você vai receber a bênção? Sim, mas vai demorar mais do que o necessário. Subamos animosamente, sem medo, com garra, com fé, com confiança, com esperança no coração. Não com murmúrio, não com contenda, não com medo, não prevendo uma desgraça, mas olhando para a bênção de Deus, olhando para o poder de Deus, crendo que Deus certamente tem um livramento para as nossas vidas, acreditando na palavra de Deus. Nos apoderemos dela, porque bem podemos prevalecer contra ela. Só que nós temos que lutar. Mas, amados, quando a alma está abatida, quando o espírito de incredulidade, eu não estou falando de espírito de incredulidade que age na nossa fé salvífica. Sabe o que é a fé salvífica? É a fé para a salvação. É a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ponto, assunto encerrado. Essa é a fé salvífica. É a fé para a salvação. Mas nós temos a fé para a plenitude. Amém? Nós temos a fé para alcançarmos, a fé para a conquista, a fé para a realização, a fé para o melhor desta terra, a fé para comprar sem dinheiro e sem preço, a fé para verdadeiramente ter a prosperidade, e o leite, e o mel, e o azeite, e o vinho. A bênção do Senhor. A fé para a felicidade, a fé para a alegria, a fé para uma constituição familiar, a fé para uma vida profissional. Nós precisamos disso. Só que muitas vezes o diabo nos rouba aí. Eles viram, receberam, testemunharam. E diz assim, olha, versículo 27. Dando conta a Moisés, disseram, fomos à terra que nos enviaram. Ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Testemunha. Estamos apresentando aqui, este é o seu fruto. Olha os frutos que dão nessa terra. Lembre-se que eles vieram de um deserto. Lá não se planta, não se colhe. Não é? Muito difícil a situação deles. Olha que fruto, olha que delícia de pêssego. Que delícia de... É figo, né? Figo, né? Aquele que tem a polpazinha lá para dentro, né? A uva! Não é? Tem azeitona lá também, hein? Amados, então esse aqui é o seu fruto. Olha aqui, ó. Olha aqui. Terra boa, maravilhosa, esse é o seu fruto. Oh, aleluia, glória a Deus. Calma aí, gente, calma aí. Não acabei ainda. Eu não acabei ainda. Temos mais coisa para falar. Está aqui? 28. Você já conversou com uma pessoa que anima você quando você vai abraçar o ânimo? Ela fala, calma aí, pai, não é assim não. Tem mais coisa aqui. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, cidades são fortes, muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Aí. Não, gente, olha, ó, seguinte, o que é? Não vai dar certo, não pode fazer. Eu acho que isso aí é uma bênção. Nós vamos orar, Deus vai te dar vitória. Ó, só que tem uma coisa, hein? Aí pronto, aí. A terra é boa, mana leite e mel, dá uma ordem. Os caras são fortes, poderosos, luta, mata, aquela coisa, morde, estripa todo mundo, e aquela coisa toda e tal. Aí o povo que estava lá, oh, glória! Pronto.
O quê? Você é incentivador, positivo ou negativo? Porque esses caras aqui são incentivadores. Você potencializa uma situação para o bem ou para o mal? Para a vitória ou para a derrota? Tive uma época que eu estava no hospital, nem sei que hospital aquele lá perto da Consolação, é clínica? É, o hospital das clínicas. Giovana estava fazendo um tratamento, eu fui lá, e eu cheguei na porta assim, a Giovana já me chamou, falando, não precisa me chamar. Eu entendi que ela queria falar alguma coisa, né? Estava ansiosa, porque eu cheguei lá para visitá-la, não precisa me chamar, eu vou lá. Não é? Oi, filha, tudo bem? Como é que você passou? Melhorou, tal? Ah, pai, estou melhor, tal. Mas, pai, é o seguinte, ó, conversa com essa moça do lado aqui. Conversa com ela. Ela está muito mal, pai. O que aconteceu? Eu falei, ai, pai, veio uma pessoa aqui. Assim, a pessoa falou umas coisas da Bíblia para ela, tal. Mas falou tanto sobre o inferno e sobre morte, pai, que a pessoa foi embora, ela ficou desse jeito, ela está mal. Conversa com ela um pouquinho e tal. Falei, tá bom, vou conversar com ela. Fui lá, oi. Como é que está você? Como é que você está se sentindo? Ah, é assim e tal. Sabe, amados, para falar para ela que Deus era poderoso e tal, estava difícil, por quê? Porque ela estava incentivada que Deus a abandonou. Que ela estava ali, por quê? Porque Deus virou as costas para ela. Sabe então, o que esses caras fizeram foi justamente isso, de colocar para o povo que Deus colocou eles numa fria. Vocês estão aqui, mas foi uma furada. Quantas vezes você já ouviu dizer que o céu é uma furada? Isso é papo, rapaz. O céu não existe. Por que não existe? Ah, porque nunca ninguém viu. Quem falou para você que nunca ninguém viu? Nós temos testemunhos e relatos de quem viu. Mas você viu? Não. Você está sentindo o cheiro do perfume? Estou. E está vendo o perfume? Não. Então não existe. Você não vê, não existe. Está sentindo esse ventinho aí, ó, gostoso? Estou. Está vendo o vento? Não. Então não existe. Você não vê, não existe. As coisas de Deus são pela fé. Não é porque você não viu que não existe. Não é porque não está acontecendo que não acontecerá. Não é porque Deus não fez que Ele não fará. E aqueles caras fizeram assim, olha. Diante dos filhos, porém os homens que com ele tinham subido disseram, versículo 31, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles são mais fortes do que nós ali, né? Eles são mais fortes do que nós. Nós não poderemos. Irmão, não adianta orar. Essa situação não tem como resolver, não. Ah, vou orar para quê? Isso não resolve, não. Você já tomou cibalena? Tomei. Resolveu? Não. Nem vou orar, porque não resolve, não. Esse povo é mais forte. Não adianta você lutar. Tua luta é mais forte. Se não for mais forte, não tem graça. Se não for mais forte, não é luta, não é adversário, é presa. Porque é mais forte do que nós. Quem é que pode medir a tua fé? Ah, irmão, você não vai alcançar porque não vai dar para vocês. Por que não vai dar?
Quem é que mede grau de fé? Um dia mediram o grau da fé de Jesus. Pô, quem é esse aí que perdoa pecado? Jesus falou, é simples. É mais fácil falar, teus pecados estão perdoados, ou falar assim, levanta e anda? Bom, mais fácil falar, claro, entendi, pô, o senhor é inteligente, hein? Que cara sabido, tá vendo? Mais fácil falar, perdoados são os pecados, porque quem vai saber se perdoou ou não? Do que mandar o aleijado levantar e andar, aí não dá, né? O senhor é inteligente, o senhor é o cara, Jesus, mestre, essa eu peguei agora, hein? Jesus falou, então, para que vocês saibam que os pecados deles estão perdoados, então levanta e anda. Aleluia. Não deixa ninguém se apoderar da tua fé não, meu irmão. Aleluia. Fortalece ela a cada dia. Exercita a tua fé, as promessas do Senhor se renovam a cada manhã. O que significa isso? Significa que está vivo. Significa que está vivo. Aleluia. Significa que está no controle de Deus. Não está no seu, mas está no de Deus. Não está no meu, mas está no de Deus. Escapa da nossa mão, mas não escapa das mãos de Deus. Foge de nós, mas não foge de Deus. O profeta diz, para onde mirei do teu espírito? Ao mais profundo? Ao mais alto? Ao mais longínquo? Ali o Senhor está. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 32, por gentileza. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pela qual, esse termo infamaram aí é usado para José também, né? Não querendo infamar, né? Infamar, falar contra, né? Falar contra, da pessoa para a pessoa, né? Defamar é falar da pessoa para outra pessoa. Infamar é falar da pessoa para a pessoa. Olha lá. Infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são de grande estatura. Dá para encarar? Vocês vão querer lutar? Vocês vão querer lá? Essa cambada de baixinho aí, de 1,60, 1,70, contra os caras de 2,30. E eles têm a cobertura espiritual deles ainda, que são os enaquins. Dá para encarar? O mais baixinho lá. Aí, ó. São os níveis de luta, amados, que muitas vezes nós enfrentamos. Só que assim, ó, você sabe o que te deixa, o que nos deixa pequeno diante da luta? A nossa falta de confiança no Senhor. Isso nos deixa pequenos, nos deixa humilhados. Existem coisas que realmente chateiam a nossa alma, não é? Chateiam a nossa vida, a gente acaba ficando triste, magoado. Mas a Bíblia fala, não deixa o sol se pôr sobre essa situação. E já ora a Deus, se tem que perdoar, já perdoa, calma teu coração, confia em Deus. Lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele tudo fará. Aleluia. Oh, mas eu já perdi tanta coisa. Com Deus não se perde nada, meu irmão. Com Deus não se perde nada. Com Deus se ganha. A aparente derrota, lembre-se sempre disso, é uma aparente derrota. Por quê? Porque eu vou dizer algo para você. Às vezes você não está vendo uma solução para a tua casa. Você não está vendo uma solução para a tua vida, para a tua situação. Você não consegue enxergar. Você não consegue conceber. Mas você sabe o que a Bíblia diz sobre essa situação para você e para mim? Eu sei. Ela chama a gente de incrédulo. Ela chama a gente de falta de fé. Ela chama a gente de pequena fé. Eu sei. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, ó, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao teu coração, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas vezes nós não estamos vendo realmente, está difícil a situação, só que tem o seguinte, eu continuo amando ao Senhor, então Deus preparou para você aquilo que você não está conseguindo ver.
a solução que você não encontra, a resposta que não chega. A vitória que você está tanto aguardando. Mas se você ama o Senhor, Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou aquilo que eu não consigo ver. Meu Deus, a luta é muito grande. Amados, Marta e Maria, vou voltar lá. Elas não conseguiam conceber e nem ver o irmão ressurreto. Não tinha jeito. No coração e na visão, na alma, no espírito, estava selado. Nosso irmão está morto. E na visão, na alma, no espírito de Deus, teu irmão há de ressuscitar. Mas elas amavam ao Senhor. Então aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu no coração, Deus preparou. Aleluia. Às vezes você não está conseguindo realmente. Não é crer. A razão às vezes fala na frente da fé. Mas se você ama Deus, aleluia, Deus tem preparado esta bênção para você. Amém? Quando nós olhamos para o problema, eu quero que você perceba uma ordem crescente da visão, da dificuldade, e uma ordem decrescente deles. O problema vai crescendo e você vai diminuindo. E o que tem que crescer na nossa vida e nós diminuirmos é Cristo. João disse assim, importa que eu diminua, mas que Ele cresça em mim. Amém? Não é o problema crescer e você diminuir. É Deus crescer na tua vida, é Deus crescer em nossa vida. Deixa eu pegar um versículo aqui para a gente... Bom, o versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, cidades fortes, muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, né, os gigantes. Os amalequitas habitam no Negueb, os reteus, jebuseus e amorreus na montanha. Cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Sabe o que eles estavam falando? É impossível entrar nessa terra. Essa terra é completamente cercada e guardada. E eles em 12 conseguiram entrar, né? Ela é tão guardada, tão protegida, mas é o relato deles aqui, E eles conseguiram entrar. Como que eles conseguiram entrar? Será que não foi o mesmo Deus que os colocou lá? Será que não colocaria um exército? Versículo 29, vejam bem, estão dando relato. 20 e 30. Caleb interfere, 31. Disseram, porém, os homens que subiram com ele. Agora sim, tudo aquilo eles tinham visto. Agora vai para a alma. Agora vem para cá. Não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Agora já são deduções. Não vai dar certo e eu nunca vou alcançar isso daí. Por quê? Por que você não vai alcançar? Por que essas coisas não vão dar certo para você? Será que o teu Deus modificou a forma dele agir? Eu, Senhor Deus, não mudo. 32. Assim perante os filhos de Israel formaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é a terra que devora seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Além deles cercarem, além deles serem estratégicos, além de ser impossível entrar lá, as cidades são completamente fortificadas, e esta terra é violenta, seus habitantes e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33. Também, e além disso, tem lá também os nefilins. Mesma coisa que Anaquins, tá? Isto é, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos olhos, está vendo?
aumenta o inimigo, aumenta a luta, olha lá. Quando olha para si, quando eles olharam para eles, olha lá, e nós, descendendo, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Como é que você se vê? Nós éramos como gafanhotos. Eles, é a visão deles. Nós estamos nos sentindo, olha, sinceramente, porque vai aumentando o inimigo, cidade fortificada, tudo bom, tudo melhor, tudo melhor, tudo melhor. E você é o quê? Gafanhoto. Eu sou gafanhoto. O que sobrou para mim foi gafanhoto, porque todas essas qualidades estão com o diabo. Toda luta, toda perseverança, todo poder, todo domínio, toda autoridade está com o diabo. E você? Gafanhoto. Olha lá. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E diante deles, a mesma coisa. Eles também achavam assim de nós. Eles também tinham a mesma opinião do que nós. É uma revelação, senhor. O diabo revela. O diabo revela. Ou você acha que foi Deus que falou isso com eles? Oh, meu Deus, esses caras grandão, esses são que nem gafanhoto, hein? Eles deviam ter falado, né? Nós somos como verme. Pelo menos está na Bíblia, né? Vermezinho de Jacó. Né, pastor? É? Vermezinho poderoso, né? Está lá. Nós também éramos aos seus olhos. Não é fácil. Quando você precisa de um favor, quando você precisa de uma coisa, é humilhante, não é? Parece que a pessoa lá que você precisa de uma liberação, está com um aluguel atrasado, vai falar com o dono, está devendo lá na venda, lá, mas precisa comprar um pão, e aquela coisa toda, e aí você precisa ir ali, não é? Mas a cidade é fortificada, o cara é gigante, meu Deus do céu, o que vai fazer? Ai, você entra ali que nem um gafanhoto. Entra ali que nem um gafanhoto. Nossa, que humilhação, o cara está me vendo como miserável. O diabo quer que você se sinta assim. Mas Deus não quer que você se sinta assim. Deus quer que você entenda. Você está na luta, mas você continua sendo você. Você está devendo para os outros, mas você continua sendo você. Está com a tua vida espiritual meio abalada, mas você continua sendo você. Está se sentindo humilhado, está se sentindo desprezado, mas você continua sendo você. Você não precisa se desqualificar. Você não precisa ir para gafanhoto. Você não precisa ir para sarjeta espiritual. Porque a Bíblia fala assim, eu habito com o contrito e com o abatido de espírito para vivificar. Aleluia. Aleluia. O abatido. Para instruir o contrito. Sabe, amados? Deus, Ele tem um pensamento diferente. Nós éramos assim aos seus olhos. Não se sinta assim. O ano de 2014, não se sinta assim. Se sinta, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o meu Deus. Olha, só para você entender, a murmuração trouxe isso aqui, ó. Os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhes disse, tomara que nós tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo no deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha o sentimento do coração. Olha agora a atitude, ó. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Deixa esse Moisés aí, esse líder espiritual furado aí. Larga isso aí. Esse gago aí, não sabe nem falar direito. Por que nós estamos seguindo ele? Levanta um capitão aí e guia a gente de volta para o Egito, nós vamos lá. Irmão,
Primeiro eles tinham que atravessar o Mar Vermelho de volta, né? A não ser que eles dessem a volta lá pela montanha. Segundo, você já teve assim um empregado ou um funcionário, ou você conheceu alguém que te deu tanta dor de cabeça que um dia você ficou louco para se livrar dessa pessoa e você conseguiu se livrar dessa pessoa? Passa aí uns 3, 4 anos, essa pessoa volta, ui, querido, e aí, está precisando? Oh, e aí, estou à disposição, você vai querer? O sangue de... Acho que o faraó ia falar assim, o sangue de Jesus tem poder, não me põe o pé nessa terra aqui, que vocês são uma desgraça para mim. Estou cansado de vocês. Vocês só trouxeram pulga, rã, gafanhoto, chuva de granizo, gelo, trouxe morte, vocês só trouxeram desgraça, eu não quero vocês aqui. Não, vamos voltar para o Egito. Será que eles iam ser aceitos? Mas é assim, ó. O diabo quer que você volte para o mundo, o diabo quer que você volte para trás, o diabo quer que você volte lá no meio dele. Porque é lá que ele domina, é lá que ele escraviza, é lá que ele tem autoridade. Na presença de Deus, não. Na presença de Deus, ele se dobra. Aleluia. Vamos constituir um capitão, um chefe, vamos voltar para o Egito. O diabo sempre terá à disposição e alguém sempre preparado para te ajudar a voltar para a desgraça, para o campo dele. Lembre-se sempre disso. Satanás sempre terá alguém preparado e pronto para te guiar de volta ao Egito, de volta à miséria. Mas tudo isso é proveniente do quê? De uma alma abatida, de um espírito vencido, de uma fé mesquinha, que não soube valorizar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus realizou. É melhor ter morrido no Egito. Não, é melhor ter morrido no deserto. Ah, mas sabe o que é? Deus nos trouxe aqui agora, sabe por quê? Para que os nossos filhos sejam presas dele, sejam escravos e escravas deles. É para isso. Foi para isso que Deus me trouxe aqui. Aleluia. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A razão de Deus é outra, a ajuda de Deus é outra. O desejo de Deus é outro. Deus não está interessado em punir uma humanidade. A humanidade já está punida por Adão. Deus não quer condenar a humanidade já está condenada em Adão. A desobediência de um homem trouxe pecado ao mundo e o salário do pecado é a morte. A obediência de um homem trouxe a salvação ao mundo. Amém? O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus não iria sacrificar o seu Filho para condenar uma humanidade, a humanidade está condenada. Ah, Deus vai condenar, Deus vai destruir isso aqui já está condenado, está se autodestruindo. Estamos na rota de uma destruição terrível. Jesus Cristo falou, eu vim salvar, vim buscar. Eu não vim condenar ninguém. Não tem como condenar condenado. Vou condenar condenado? Eu vim salvar o condenado. Voltemos para o Egito. Versículo de número 7. Josué e Caleb falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão podemos comer. Retirou-se deles o amparo e o Senhor é conosco, não os temais. É só isso. Deus precisa disso em mim e em você. Deus precisa que eu e você confiemos nele e esperemos a sua proteção, o seu livramento. Esperemos a manifestação de Deus. Ele precisa disso. Agora, o povo decidiu. Você quer morrer aqui? Vou dar um jeito. É que Moisés interferiu, né?
Mas agora, vejam bem o que esse povo trouxe, a incredulidade trouxe. Primeiro, trouxe a morte. Segundo, trouxe 36 anos de escravidão. Volta lá, volta para o deserto. Volta para o deserto. Vocês queriam morrer no deserto? Vocês vão morrer agora no deserto. Todos vocês, de 20 anos para baixo. Está aqui, ó. 29. 14 e 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, que prometi que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. 31. Mas os vossos filhos, ó que bonito, ó Deus quebrando a maldição aí, ó. Mas os vossos filhos, que vocês disseram, por presa serão, eles eu farei entrar nesta terra, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram, porém quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Pronto. Os nossos filhos vão ser escravos lá. Deus, não. Ele falou, os vossos filhos, eles vão dominar aquilo lá. Eles vão mandar naquilo lá. Vocês vão morrer aqui. A incredulidade e a murmuração mata a nossa fé, mata a nossa esperança, mata o anseio, rouba o ânimo. Confiar no Senhor e esperar sempre no Senhor. Amém? Os filhos que eles disseram que ia ser escravos, Deus falou de jeito nenhum. Eles vão ser os príncipes aí, ó, dessa terra. Oh, aleluia. É o que Deus preparou, meu irmão. É assim que Deus faz. Uma situação, só para você analisar, livro de Juízes, capítulo 6. Josué, Juízes, né? Livro de Juízes, capítulo 6. Eu quero que você entenda uma coisa que Deus falou para Gideão. Primeiro eu quero que você leia comigo o versículo 4 e o versículo 5. Contra o povo de Israel, os amalequitas se acampavam, destruindo o produto da terra até as vizinhanças de Gaza. Não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Prestaram atenção aqui, ó. Subiram com seus rebanhos, tendo e vinham como multidão de gafanhotos, tanto eles como seus camelos, e eram inumeráveis. Eram tantos que não podiam se contar. Era um exército. E eles vinham de uma forma interessante, como bando de gafanhotos. O exército geralmente tem seus alinhamentos. Então se contaria, o atalaia contaria mais ou menos o número do exército por causa do seu alinhamento, da sua formação, de 100, de 1000, não é? Ele contaria de longe, e ele daria 30 mil homens aproximadamente, 20 mil homens, mas esses aí eles se misturavam, os camelos, os animais, tudo, e eles se misturavam naquilo, e eles vinham contra a terra, eles eram inumeráveis, e eles entravam na terra para destruir. Deus chama Gideão. Deus fala para Gideão que ele é forte, que ele é valente. Ele reclama, não tem nada disso. O senhor está enxergando demais. Não é assim não, Deus. Sou de carne. Vai lá, Gideão, vai nessa tua força aí. Livra esse povo. Ô, Senhor. Ô, Jesus. Agora o senhor forçou, hein? Livrar o povo, Jesus. Minha família é pequena, eu sou o mais novo da casa, não tenho autoridade nenhuma. Como é que eu vou resolver isso? Olha o tamanho do povo, olha os caras, não tem nem quantidade, como é que eu vou resolver? Que jeito isso, Jesus? A matemática de Deus é assim, ó. Versículo 16, coloca aí, o 6,16.
Porquanto eu disser contigo, tu ferirás os midianitas. Eles subiam com camelos, todo o seu gado, como gafanhotos, e eles eram inumeráveis, incontáveis. Na tradução diz incontáveis, mas inumeráveis. Não tinha como. Interessante que Deus contou. Olha, Deus contou. Olha lá. Como a... Deus contou. Quanto tem, Gideão? Quanto tem, Senhor? Dá só uma olhada. Quanto tem? Fala então para mim. Quanto tem, Senhor? Um. Ah, tá. Vamos lá, Gideão. Vamos lutar contra esse um aí. Ah, tá bom. Senhor, é assim, olha. Vou falar uma coisa para o senhor. Eu vou pegar um novelinho de lã, eu vou pôr lá no telhado. Faz o orvalho cair em volta dele, mas ele fica sequinho, porque essa conta que o senhor está fazendo aí. Tá bom. Põe lá a novelinha de lã. Chegou no outro dia, ele foi lá na novelinha de lã. Nossa, está seco, em volta está tudo molhado. Ah, tudo bem. Senhor, vamos lutar, Gideão? Vamos lutar contra esse cara aí que está vindo aí? Calma, senhor, não é assim também não. Espera aí, Jesus, vai devagar. Agora, o senhor molha só o novelinho, não molha em volta do telhado, nem nada. Ele falou, tá bom, Gideão. Aí vai lá no outro dia, ele pega o novelinho, está encharcado. Em volta está sequinho. E aí, Gideão, vamos lutar? É, Senhor. Deixa eu dar uma contada no povo, pode contar. Chama o povo aí. Gideão, o senhor falou comigo, nós vamos lutar, nós vamos vencer, aquela coisa toda e tal. Você viu o que o novelinho de lã molhado faz na vida do cara? E o cara saiu tocando a trombeta lá, meu irmão, e reuniu 35 ou 36 mil. Ô Senhor, está aqui, ó. Uhul, Jesus, é nós. Vamos lá. Agora sim, Senhor. Agora sim, com esse povão aí. Tá. Gideão, fala assim para eles assim, ó. Fala firme, Gideão. Fala assim no estalo, Gideão, para eles assim, ó. Quem for covarde e medroso, volta para casa agora. Gideão, filho de... Quem for covarde e medroso, volta para casa agora. Oh, my God. Cadê aqui? Diz aqui, ó. Retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. 10 mil ficaram, então era 32 mil, né? Não 36. 22 mil. Ah, Gideão, o que é isso? Ofensa-me, isso é humilhação também. Não vai dar, não. Não vou lutar com um cara desse aí, não. Você não é o cara, não. O que é isso? Ficou 10 mil. E aí, Gideão, vamos vencer o cara lá? É, vamos, né, Senhor? Vamos, vai, tem 10 mil? Eu disse, não, é muito ainda, Gideão. É muito. Aleluia. É muito, Gideão. No fim, amado, fechou com 300. Mas não precisava. Gideão sozinho vencia aqueles caras. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo falou assim para ele, ó. Se eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus precisa de quantas pessoas lá na tua casa para fazer o milagre? De você. Só de você. Só de você. Só de você. Só de você. Cadê o espelho aqui? Só de você, Luizão. Só de você. Gideão, eu sou com você e você vai vencer. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Subamos animosamente. O amparo desse povo saiu deles. O Senhor é conosco. O diabo quer carona. Não dê carona a Satanás. Neemias, capítulo 2, versículo 20. Oração de Neemias.
Capeta quer herança. Capeta quer participação. Neemias orou assim, olha. Então eu respondi, o Deus do céu é que nos fará prosperar. Diga assim, o Deus do céu é que me fará prosperar. Na tua fé, nesse credo seu aí, tá bom? E nós, seu servo, nos levantaremos e edificaremos. Diga assim, eu vou crer. Eu vou acreditar. Amém. Mas vós não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Tem uma tradução aí que fala herança. Eu gosto mais da herança. Vocês, falando lá, Gesem, Sambalá, Tobias, não é? Vocês não têm parte, nem direito e nem memorial. Diga assim, Satanás, minha luta, vocês não têm parte, não têm direito, não têm memorial na minha bênção, na minha conquista, na minha vitória. Amém? Louvado seja Deus. Não tem, não dá, não vai. Você vai conquistar, mas o espírito de medo não vai estar lá. Você vai conquistar, mas a tristeza não vai fazer parte disso. Você vai conquistar, mas não vai ser humilhado. Lembre-se, Pedro estava preso, seminu, amarrado. Deus o libertou, o levantou, estava descalço. Calça essa sandália aí, rapaz. Bota essa capa nas suas costas aí. E vamos sair agora. Não vai sair humilhado. Você vai sair vencedor. Pega o que é teu, Pedro, e vai levar com você. Você não está fugindo daqui. Aleluia. Você está sendo liberto. Você não está fugindo da tua luta. Você está vencendo. Você vai sair dela com despojo. Você vai sair dela com a vitória. Você não vai dar herança. O capeta não vai ter herança. Não vai ter parte nisso aqui. Por quê? Porque nós temos uma promessa do Senhor. Porque você tem uma promessa do Senhor. Não perca esse foco na tua vida. Continue crendo. O que você espera? Libertação? Transformação? O que você espera? Conquista, realizações, vitórias, sonhe. Preciso alcançar alvos. Esse ano eu preciso estabelecer alguns objetivos. Louvado seja Deus, não desista deles, foque neles. E lembre-se, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. É a promessa do Senhor. Amém? É a promessa do Senhor, aleluia. Deus vai mudar a situação. É o Senhor nosso Deus, aleluia. É um ano de luta, está na luta, está. Louvado seja Deus, mas é um ano também de livramento do Senhor. É um ano de conquista, é um ano de adquirir, é um ano de ter, aleluia. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós teremos, aleluia. Jeremias mandou o povo plantar, edificar casa, constituir família, comprar posses, lá, dominados pela Babilônia. Falou, mas nós não vamos desanimar, nós vamos crer, porque Deus está preparando a nossa vitória e a nossa libertação, aleluia. E nós vamos sair dessa luta vencedor. Você não vai sair acabado, você não vai sair derrotado, você não vai sair humilhado, você não vai sair espedaçado. Você não vai sair o Robocop, não é só a cabeça, né? O resto era máquina, né? Não é? Só o tronco, o Robocop não é só um pedaço de gente? O resto é máquina, não é? Então, ou é só o cérebro, sei lá como é que é. Só a cabeça do peão lá. Você não vai sair um Robocop dessa luta, não. Aleluia, você vai sair inteirinho. Aleluia. Você vai sair calçado e você vai sair vestido. Você vai sair amparado. Aleluia. E você vai sair protegido. E você vai ver o milagre do Senhor. Porque as portas vão se abrir diante de você. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. É a palavra de Deus que não volta vazia, amados. Creia.
Nossa parte é crer, nós precisamos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Feche seus olhos. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso e o Deus, aleluia, de toda promessa, Criador dos céus e da terra, e nós louvamos o Teu nome, Senhor. Meu Deus, mediante a Tua palavra, Senhor, nós pedimos a Ti, acrescenta a nossa fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Jesus Cristo diz, tudo é possível àquele que crê. Senhor, e nós queremos todas as possibilidades, diante das circunstâncias da vida, diante das lutas, Senhor, e de tudo aquilo que porventura, Senhor, se colocar como barreira. Nós clamamos a Ti nesta noite, pedindo a Tua bênção, meu Pai. Com o nosso coração, Senhor Deus, entendido, Senhor. Com a nossa mente, meu Pai amado, fortalecida pela Tua palavra. Com o nosso entendimento, Senhor, amparado, escudado pela Tua promessa. Que verdadeiramente, Senhor, é um ano que nós vamos conquistar. É um ano, Senhor Deus, aleluia, Pai, em que os Teus filhos, Senhor, possuirão e terão para a glória do Teu nome, meu Pai amado. Senhor, que os Teus servos possam alcançar os sonhos, possam alcançar, Senhor, aquilo que eles idealizam, possam alcançar as promessas, possam alcançar, Senhor Deus, a resposta de todas as suas petições. As orações que são colocadas diante de Ti, meu Pai querido, em nome de Cristo Jesus, fiel é aquele que prometeu, certamente haverá de cumprir. Senhor, Tua palavra é poderosa nas nossas vidas e nós glorificamos a Ti. Senhor, dá-nos cada dia mais a fé, Senhor, para alcançarmos, Senhor, a terra da promessa, para usufruirmos do melhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja do Senhor. Aleluia, Deus te abençoe. O amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Boa noite a todos, a paz do Senhor, eu te amo, Jesus. Deus te